Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Vitória do Mearim e São José de Ribamar decretam estado de calamidade pública. Governo do Maranhão convoca novos médicos para atuarem no combate à pandemia. São Luís está entre as capitais com maiores índices de contaminação pelo novo coronavírus. Profissionais da saúde orientam sobre o uso seguro do álcool em gel para a higiene das mãos. E ainda as histórias de quem enfrentou a crise contra o coronavírus e agora está curado. O Jornal da Difusora já está no ar. Em nova entrevista coletiva, na manhã de hoje, o governador Flávio Dino voltou a falar sobre os casos de Covid-19 no Maranhão. Ele anunciou novas medidas e disse que a região metropolitana da capital pode estar perto da paralisação total das atividades. Flávio Dino começou a coletiva mostrando preocupação com a taxa de ocupação de leitos de UTI com pacientes graves infectados pelo coronavírus na capital. Infelizmente, pacientes muito graves, o que faz com que a permanência no leito de UTI seja maior. Ou seja, uma pneumonia comum, por hipótese, poderia ensejar a ocupação do leito de UTI por 5 dias. No caso do coronavírus, nós estamos tendo ocupações de 20, 30 dias, 3 semanas, em que as pessoas permanecem sob cuidados intensivos. O que significa dizer, na prática, amigos e amigas, que os leitos ficam bloqueados mais tempo, porque a pessoa ingressa no leito de UTI e não tem alta rapidamente, exatamente porque os casos são graves e ela precisa, com isto, permanecer mais tempo no leito de UTI. Para reverter a situação, o governador anunciou que mais UTIs estarão disponíveis em um hospital particular na Rua do Passeio, no centro de São Luís. O governador também explicou que esta semana 40 vagas de unidade de terapia intensiva serão disponibilizadas na capital. Além disso, um hospital de campanha deve ser instalado em um centro de eventos localizado no bairro do Coafuma. Nós temos estudantes que já cumpriram todos os requisitos, estudantes de medicina, e que podem e devem receber o grau para o quanto antes possam nos ajudar no enfrentamento do coronavírus. É uma diretriz do governo federal e nós estamos hoje, por intermédio do secretário Carlos Lula, nos dirigindo ao SEUMA, UFMA e o EMA, pedindo que eles antecipem, e com isso nós tenhamos dezenas de novos médicos que possam nos ajudar no enfrentamento ao coronavírus. Dino manteve a previsão do dia 5 de maio para o retorno do comércio e 12 de maio das aulas, mas explicou que tudo isso depende da quantidade de pessoas infectadas pelo vírus. Falou ainda que para a região metropolitana de São Luís, há mais proximidade de tomar uma decisão de suspender todas as atividades, o lockdown, que dá flexibilização. Ele reforçou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos de todo o Maranhão. Nós lançamos a obrigatoriedade do uso de máscaras na semana passada. Nós vamos começar a fiscalização nesta semana e algum sistema de sanções deve ser ativado na próxima semana. Nós estamos dando um tempo de adaptação da sociedade, adaptação cultural, mas também de conhecimento quanto a essa obrigatoriedade. E na próxima semana nós vamos começar a provavelmente aplicar multas para que as pessoas compreendam que é uma medida essencial para a defesa da sua própria saúde e das suas famílias. O chamado lockdown, gente, é uma das últimas medidas, uma das mais extremas. É quando as outras não estão dando mais o resultado esperado. Infelizmente, o número de casos continua aumentando de forma muito preocupante. Quer ver só? São Luís está entre as cidades brasileiras com maiores índices de contaminação pelo novo coronavírus. Mesmo com a recomendação de ficar em casa, muita gente insiste em não seguir as regras de isolamento social. Na capital maranhense, os números relativos à Covid-19 seguem avançando com rapidez.
São Luís, de acordo com o Ministério da Saúde, ocupa as primeiras posições entre as capitais com maior quantitativo de casos para cada 100 mil habitantes. As estatísticas preocupantes são reflexos de dois fatores importantes. Um deles tem a ver com o comportamento da população. A gente teve uma dispersão da doença por todos os bairros praticamente da capital, de modo que a gente tem uma soma dos dois fatores. Tanto o número de testes que a gente fez, a maior parte dos testes dos estados foram feitos na ilha, na capital. Isso me leva a um bom número de casos na capital também, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que esses testes, em sua grande maioria, revelam um quadro complicado e preocupante em São Luís, de termos, de fato, muitos casos na cidade. O número de pessoas que morreram por complicações do novo coronavírus também cresceu consideravelmente. Para esta infectologista, a taxa de letalidade está diretamente ligada aos novos casos da doença. Se há um avanço nos registros, inevitavelmente, a quantidade de mortes também vai aumentar. Infelizmente, as pessoas não entenderam ainda que para que esse número de casos caia, é necessário que elas respeitem o isolamento social. E por que é importante que o número de casos caia? Porque você sabe que uma proporção razoável de pessoas vai fazer formas crônicas, formas graves ou críticas que vão necessitar de internação em UTI. E parte dessas pessoas vai morrer. Mesmo com a recomendação para que fiquem em casa, muitas pessoas ainda estão lotando bancos, feiras e supermercados, na maioria das vezes, sem necessidade. A Secretaria de Estado da Saúde ressalta que não está medindo esforços, principalmente para abrir novos leitos de UTI. Mas se não houver a cooperação da população, todas as ações de combate à Covid-19 serão insuficientes. Só saia de casa, de fato, se você estiver precisando, necessitando, se for extremamente necessário. Fora disso, não faz sentido jogar dominó, convidar os amigos para uma festa, estar tomando cerveja no final de semana junto com uma multidão de gente. Não faz sentido. A gente só vai adoecer, se adoecer e adoecer os outros. Mas claro que isso é impossível, né? Mas, infelizmente, parece que tem gente que ainda não entende a necessidade de permanecer em isolamento social. Não é para fazer festa, não é para organizar campeonato de futebol ou do que quer que seja. Tudo isso acaba indo contrário ao que os especialistas alertam. A nossa especialista acabou sendo também bem clara, para que o número possa diminuir só com isolamento social. Caso contrário, não vai dar certo. E o Maranhão registrou mais de 187 casos confirmados de Covid-19, isso de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Atualmente, 466 pacientes estão internados em hospitais, entre as redes pública e particular, e outras 1.356 pessoas estão infectadas e seguem tratamento em casa. Subiu para 125 o número de mortes. Quase 500 pessoas já estão recuperadas. 4.989 casos de Covid-19 aguardam resultado e 3.959 já foram descartados. Olha, daqui a pouco, o jovem denuncia ser vítima de incitação ao crime de estupro praticada por universitários. E ainda o uso do seguro do álcool em gel para higiene dentro de carros. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora e você vai ver agora o caso de uma jovem vítima de ataques em uma rede social. Nos comentários, ameaças e até incitação à prática de estupro. Foi por uma rede social que Gisele descobriu na última quinta-feira que suas fotos estavam sendo usadas em grupos de WhatsApp. É chocante imaginar que existem pessoas tão maldosas, homens. Nós mulheres passamos por isso todo dia, por assédio. A gente não pode cogitar de pensar que em qualquer lugar, e a qualquer instante pode acontecer qualquer coisa com a gente.
A auxiliar administrativa foi avisada pela namorada de um dos rapazes do grupo, formado por estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual do Maranhão. Nos prints das conversas, comentários repulsivos contra a integridade física de Gisele, inclusive com a incitação à prática de estupro. Ela registrou um boletim de ocorrência na Casa da Mulher Brasileira na sexta-feira, que vai investigar a denúncia como apologia ao crime e os autores das mensagens. Isso não foi uma brincadeira, isso foi algo sério e é algo que precisa ser investigado e punido. A Universidade Estadual do Maranhão lançou nota, né, os centros acadêmicos, os movimentos de mulheres. Por quê? Porque a gente não pode aceitar, isso potencializa a violência contra a mulher e a gente tem trabalhado arduamente para combater essa violência. A previsão de pena, no caso de apologia, detenção de 3 a 6 meses e multa. No caso também ela pode ingressar com uma ação pedindo indenização por danos morais por conta do crime de difamação e a retratação devida pelo cometimento de crime pelo ataque à pessoa dela. A Comissão da Mulher da Seccional Maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil está dando suporte a Gisele com acolhimento e orientação. A advogada Paula Macena, membro da comissão, destaca que a denúncia de Gisele encorajou outras mulheres. Começaram a surgir vários relatos de outras estudantes que elas também já haviam sido assediadas por rapazes do grupo de engenharia, né? E até mesmo por outros grupos, né? Porque a gente não pode generalizar também, né? Dizendo que só os estudantes de engenharia têm esse tipo de comportamento. Mas quando ela trouxe à tona isso, né? Ela trouxe à tona no próprio Instagram dela, com os prints e tudo mais, aí a gente começou a perceber que outras meninas já haviam passado por situações parecidas. Inclusive, tem comentários de várias meninas falando que não se surpreendem com esse tipo de comportamento, porque é uma coisa muito comum, muito reincidente. Só que muitas delas falam que não procuraram a polícia por medo de serem desacreditadas, né? Que é o nosso maior problema hoje em relação às mulheres fazerem denúncias. Uma nota conjunta assinada por várias entidades, inclusive pela Universidade Estadual do Maranhão, foi emitida repudiando a prática promovida por estudantes da instituição, além de cobrar um posicionamento do Centro de Ciências Tecnológicas da universidade. Os estudantes podem sofrer penalidades administrativas e ainda ser enquadrados no artigo 287 do Código Penal, que prevê detenção de 3 a 6 meses ou multa. Não dá para considerar isso uma brincadeira, né? Um tipo de comportamento que precisa, sim, ser denunciado e os responsáveis punidos, com certeza. E agora a gente segue para a região dos Cocais, porque por lá um homem de 50 anos morreu após a moto que ele pilotava se chocar com um caminhão. Isso aconteceu na zona rural da cidade de Caxias. O acidente aconteceu na MA 034, trecho que corta o povoado Caxirimbu, na área rural de Caxias. A vítima é o pedreiro Hamilton Lima dos Santos, de 50 anos de idade, morador da Vila Lobão. Hamilton seguia de moto e bateu na parte de trás de um pequeno caminhão que seguia na direção do povoado Baú. O motorista do veículo envolvido no acidente permaneceu no local. Uma viatura do SAMU foi acionada para atender a ocorrência. Os socorristas confirmaram a morte do motociclista. Hamilton sofreu ferimentos graves na cabeça e em várias partes do corpo. O Hamilton teve fratura craniana, né? Traumatismo crânioencefálico também, segundo o que foi constatado lá. Ele foi removido para o ML, logo em seguida foi liberado para os familiares, obedecendo todo o protocolo do OMS. Agora, olha só, você sabe que o álcool em gel passou a fazer parte da rotina de muita gente no combate ao novo coronavírus, mas também é preciso tomar alguns cuidados com o uso do produto para evitar problemas. O álcool em gel ou líquido 70% se tornou um importante aliado no combate ao novo coronavírus. Em muitos veículos, o produto já se tornou parte dos acessórios. Sempre aqui comigo. Como que está sendo aí os cuidados? Não abraço ninguém, não toco em ninguém, tá tranquilo.
E no trânsito vemos de tudo. Há pessoas que usam máscaras até quando dirigem sozinhas e no caso do álcool em gel, algumas usam em grande quantidade a todo momento. Mas é preciso atenção. Quem trabalha com o público, por exemplo, deve redobrar os cuidados. O kit está um pouco deles aqui, ó. Com o avanço da Covid-19, o álcool em gel passou a ser ainda mais utilizado, principalmente por donos de veículos e taxistas. Mas o uso desequilibrado do produto pode causar problemas. Evitar quando tiver demasiadamente lavando essas mãos com o álcool em gel, evitar usar isqueiro, evitar usar uma fonte de ignição. O alerta serve também para quem está em casa. Depois de passar o produto nas mãos, é preciso ter cuidado a fazer coisas simples, como acender um fogão. Esse álcool gel, como está sendo propagado, que nós temos que, a cada instante que tivermos contato com alguma superfície, termos que lavar essas mãos, pode ser que ao passar esse álcool na mão, você vá próximo a um fogão, que você vá próximo a uma fonte de ignição, que você vá usar um isqueiro. Aí sim pode ser que essa fonte de ignição, em contato com esse excesso de álcool que está na sua mão, pode ocasionar aí um princípio de incêndio. Essas dicas importantes, aos poucos a gente vai aprendendo. Olha, daqui a pouco a Assembleia aprova projeto que reduz valores de mensalidades de escolas e faculdades em até 30%. E o Jornal da Difusora vai mostrar histórias de quem enfrentou a Covid-19 e agora está curado. A gente volta já. Foram aprovadas hoje pela Assembleia Legislativa do Maranhão novas medidas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 em todo o estado. O presidente da Casa, Otelino Neto, falou sobre o assunto. Acompanhe. Aprovamos 2 decretos municipais estabelecendo calamidade pública nos municípios de São José de Ribamar e Vitória do Mearim. Aprovamos ainda um projeto de lei que isenta de ICMS transportes intermunicipais no estado do Maranhão e também aprovamos um projeto que determina a redução das mensalidades escolares de 10% a 30%, de acordo com a quantidade de alunos de cada escola no estado do Maranhão durante o período em que as aulas presenciais estiverem suspensas. Este projeto de lei que reduz as mensalidades, ele é fruto da demanda da sociedade. Muitas pessoas pediram e nós entendemos que, já que não houve um entendimento entre os donos de escola e os pais, a Assembleia deveria aprovar esse projeto para proteger a sociedade e fazer com que essa redução de custos, em razão das aulas terem sido suspensas, sejam repassadas para os pais. E a gente encerra a edição de hoje com exemplos de esperança. O número de pacientes curados da Covid-19 em todo o estado vem aumentando e com isso crescem também as histórias de superação de quem já venceu a doença. A alegria nos corredores do Hospital Macro-Regional de Imperatriz. A equipe de profissionais da saúde se despede com aplausos de uma mulher que venceu a batalha e agora pode ir para casa. Neste outro vídeo, é a vez de um homem dar adeus ao medo e à incerteza. Encorajado pela equipe, ele carrega muito mais que uma sacola nas mãos. Leva a esperança. Em Imperatriz, 11 pessoas foram recuperadas da Covid-19 até o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, na noite de domingo. O total é o mesmo divulgado nos últimos 4 boletins. Não houve aumento de recuperados, mas a cena de um paciente deixando o hospital é animadora. Aê, Celorival! Parabéns! Em São Luís, o vídeo do seu Manuel deixando o hospital de cuidados intensivos foi divulgado pelo próprio secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Movimentou as redes sociais. Bacana, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e para acessar basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui do lado esquerdo da sua tela. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.